Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito litoral do Paraná e Paranaguá. Estou aqui gravando essa videoaula para trazer uma informação importantíssima para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, o exame teórico. Mecânica básica do veículo. Estamos aqui trabalhando no modelo híbrido. Tem pessoas em casa fazendo aula online através do tablet, notebook, celular, e o pessoal aqui na sala de aula. Para vocês terem ideia, hoje é o último dia do curso para você, né, que fez a segunda etapa do processo de habilitação. Lembra que a última matéria, mecânica básica do veículo. Para quem está aqui em sala de aula, quantas horas aulas são obrigatórias no módulo mecânica básica? 3 horas aulas. O pessoal que está aqui, olha só, boa noite. Boa noite. Boa noite, sala cheia. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma confraternização, o último dia do curso. Vamos gravar essa confraternização, né, pessoal? Tirar umas fotos aí, porque é para ficar a lembrança para o resto de nossas vidas. Pode passar 1000 anos, 100 anos, você nunca mais vai passar por um processo de habilitação como foi esse. Tem pessoas que perdem a PPD, permissão para dirigir, e retornam fazer o processo de habilitação. Nunca será como a primeira vez. Espero que eu possa, nessa noite, contribuir da melhor maneira possível, trazendo conhecimento de forma clara e objetiva. Mecânica básica do veículo. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Scrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações, deixe o like, compartilhe e comente, tá bom? Vamos lá então, vídeo aula de revisão. Quais são os principais componentes dos pneus? Esse aqui é o exercício número 10. Quais são os principais componentes dos pneus, pessoal? Letra D de dado, né? Olha só. Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre esse equipamento. Mas vamos voltar no exercício número 1? Eita! Exercício número 1. Pessoal, já caiu no simulado de algum dos senhores essa questão aqui? Já? Quem falou que sim? Caiu também? Caiu lá também, caiu aqui. Olha só, essa questão, ela vem sendo abordada na prova de legislação dos Detrans e Cinetrans de todo o Brasil. Olha só, quem faz a mistura a combustível nos veículos antigos? Temos veículos antigos e veículos modernos. Os veículos antigos, eles são o que? Carburados. A resposta nesse exercício, letra B, carburador. O carburador é o coração dos veículos antigos. Os veículos antigos, para funcionar, precisava puxar o afogador e deixar aquecer o motor por alguns segundos ali. Agora os veículos modernos não, pois o carburador está sendo substituído pela injeção eletrônica. Essa palavra ar combustível, quem faz a mistura a ar, que ar é esse? Eu não sei se vocês sabiam, mas o veículo automotor, para funcionar, precisa de oxigênio, o mesmo ar que nós respiramos. Se tiver excesso de ar entrando pelo carburador misturado com o combustível, a fumaça será preta. Se tiver falta de ar misturada com o combustível, a fumaça será branca. O condutor estará transitando com o veículo produzindo fumaça, cometendo infração grave. Transitar com o veículo produzindo fumaça em excesso, 5 pontos na carteira, multa de R$195. Então a resposta certa no exercício número 1, letra P de bola. Exercício número 2. Para você que está vendo o vídeo, pause o vídeo, leia a questão e tenta lembrar da aula que você teve com o teu professor. Sobre o sistema elétrico, marque a falsa. Sistema elétrico, bateria ali, né? Um armazenador. Mas aqui, bateria é um armazenador de energia elétrica?
é o armazenador. Sim, essa é verdadeira, mas o exercício que é falsa. Já caiu em problematização. Como se chama a luz piloto no painel de instrumentos que mostra a carga da bateria? Eu não sei se vocês já viram o desenho da bateria no painel. É um desenho quadrado, quadradinho, e tem lá o positivo e o negativo e os polos do positivo e negativo. Quando essa luz fica acesa no painel, qual é o nome dessa luz piloto? Amperímetro ou voltímetro. Como se chama o ícone que mostra a carga da bateria no painel? Amperímetro ou voltímetro, que mostra a carga da bateria. As luzes do painel, elas têm que acender e ao mesmo tempo apagar. Se continuar acesa, principalmente luz vermelha, alguma coisa de errado está acontecendo com o veículo. A bateria sim é um armazenador de energia elétrica. Outra questão sobre a bateria. Já caiu no simulado de vocês como se chama o fluido que as baterias antigas precisam para funcionar? Já? Como se chama o fluido que as baterias antigas precisam para funcionar? Resposta: água destilada. As baterias antigas têm algumas placas onde era completada com essa água destilada ou solução própria, a 5 milímetros das placas. As baterias modernas não precisam desse fluido, pois elas são seladas. Então, como se chama o fluido que as baterias antigas precisam para funcionar? Água destilada. Em um acidente de trânsito, caso haja vazamento de combustível, qual dos polos deve ser retirado? Primeiro, o positivo ou o negativo? Já caiu no simulado de alguém? Caso aconteça um acidente de trânsito, esteja vazando combustível, a bateria estando conectada, pode acontecer uma faísca elétrica. E assim o princípio de incêndio ou explosão. Então, para que isso não ocorra, chegou no acidente de trânsito, o motor está ligado, tentar desligar o motor, a chave no motor de partida, e tirar o polo negativo primeiro. Em seguida o polo positivo. Por quê? Se retirar primeiro o positivo e acontecer de escapar da mão o cabo, o polo do positivo, e encostar na parte metálica do veículo, dá uma explosão, porque naquele exato momento é feito terra, quando encosta numa parte metálica, em qualquer parte metálica. Agora, caso o negativo escape da mão e encoste na lataria, não acontece nada. Então, qual dos polos retirar? Negativo. Bobina, atenção senhoras e senhores, bobina converte baixa tensão em alta tensão? Sim, essa é verdadeira, mas o exercício quer saber da falsa. A bobina tem nos veículos antigos, os veículos modernos não têm bobina. Nos veículos antigos, quando acionado o motor de partida, vai fornecer energia ali para o carro. Quando passa pela bobina, exemplo, a bobina recebe, vamos fazer de conta, uma energia de 15.000 volts. Mas quando o motor é acionado, ela vai transformar essa energia de 15.000 watts para 25.000 volts. Então essa é verdadeira. A bobina converte baixa tensão em alta tensão. O exercício quer a falsa. Velas de ignição provoca centelha? Isso. No popular, faísca. O que significa centelha? Uma faísca elétrica. Para quem nunca viu uma vela, para vocês que estão aí em sala de aula, lá na página 143, para você que nunca viu uma vela de ignição, tem internet, também para fazer pesquisa. Eu poderia ter uma aqui, mas tem um desenho aqui, essa aqui é a vela de ignição, Essa peça no motor é responsável por provocar centelha, faísca elétrica. Isso. Com quantos 1.000 quilômetros deverá ser substituídas as velas? A cada 10.000 quilômetros. Do lado da vela também tem o quê?
A bobina, que transforma baixa tensão em alta tensão. Continuando ali no exercício de revisão. Alternador é um gerador de energia mecânica? Alguém pode ler aí onde está escrito alternador na página 143? Lembrando que estamos ao vivo aqui. Eita. Alguém pode ler? Aproveitando que os senhores estão felizes da vida, finalizando o curso, último dia do curso hoje. Hoje tem pizza, pessoal. O pessoal não quer ler, não. Então vou ler. Eu vou ler. Lá, ó. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Eu não costumo ler, mas eu vou ler. Alternador ou gerador. A função do alternador é fornecer à bateria uma corrente elétrica de intensidade suficiente para recarregá-la constantemente durante o funcionamento do motor do veículo, respondendo assim à energia consumida pelos sistemas elétricos. Então essa parte aí, ó, só para confirmar que a alternativa falsa no exercício número 2 é a letra D. Alternador é um gerador de energia mecânica? Não, não é um gerador de energia mecânica. O alternador é um gerador do quê? Energia elétrica. Cuidado no dia da tua prova. Esse exercício eu tirei de uma prova. Esse alternador, para você que nunca viu, tem a figura dele aqui, ó. Alternador. Essa aqui, ó, é o alternador. Essa peça no motor, quando o motor está ligado, ela recarrega a bateria sempre que necessário. Ah, de repente eu liguei, eu tentei erguer o vidro elétrico e não funcionou o vidro elétrico. Tentei ligar o som e o som não funcionou. Tentei ligar o farol e não funcionou. De repente não é a bateria. De repente não é a bateria. Ah, normalmente o proprietário vai retirar a bateria, vai levar numa oficina, vai deixar recarregando ali por umas 3 horas e vai colocar novamente no carro. Ah, em seguida já descarregou? Pode ser que não seja a bateria, sim o alternador que precisa ser substituído. O alternador é uma peça que recarrega a bateria com o motor ligado. Quando o motor está desligado, procure não deixar o sistema elétrico ligado, como som, farol, pisca-alerta, limpador de para-brisa. Por quê? Quando o sistema elétrico está ligado e o motor desligado, vai descarregando a carga da bateria. E de repente aí pode atrapalhar o teu trajeto, as obrigações do seu dia. Então, quando você tiver com o sistema elétrico ligado, tem que ter pelo menos o motor funcionando para não descarregar a bateria. Então, a resposta certa no exercício número 2, letra D. Essa questão já caiu no simulado de algum dos senhores? O freio de estacionamento geralmente atua em qual roda? Nas traseiras. Isso. O freio é conhecido como os profissionais de trânsito estacionário. Tem lá o freio estacionamento, o freio de mão. O pessoal puxa do lado do motorista ali, do lado do console. Então, puxou. Freio de estacionamento. O estacionário atua geralmente nas rodas traseiras. Só nas rodas traseiras. O freio de pé, ele atua na roda dianteira e um pouco na traseira. Mas o que trava a roda de trás é o freio de estacionamento. Como estacionar o veículo no reto, no plano? Como estacionar no reto, no plano? Atenção, pessoal. É normal, sinaliza para um local permitido, onde é permitido estacionar. Até quantos centímetros do meio-fio pode estacionar, pessoal? Até 50 centímetros do meio-fio. Tem alguns condutores que na hora de estacionar o veículo no reto, no plano, o que ele faz?
ele desliga o carro, coloca a primeira marcha e puxa o freio de mão. Não precisa colocar a primeira marcha para estacionar no reto. Está estacionado no plano. Ah, professor, mas o meu freio de estacionamento não está funcionando. Ah, então significa que você vai ser notificado se o policial perceber que o freio de mão, o equipamento obrigatório, está em mau estado. Infração grave. Então, o freio de estacionamento funcionando adequadamente no plano, sinalizou com antecedência, procurou um local seguro, até 50 centímetros do meio-fio, desligou o carro, freio de mão, sem pôr marcha nenhuma. Agora, como estacionar no aclive? Na subida. Ah, tá na subida, aí sim. Primeiro, estaciona em local seguro, sinaliza até 50 centímetros do meio-fio, vira o volante tudo para a esquerda, você está no plano, no reto, no aclive. Então você vira tudo para a esquerda, o volante, para que a roda fique travada no meio-fio. Primeira marcha e freio de mão. Estacionário. Caso seja um veículo de grande porte, como os caminhões, além de tudo isso que eu falei, tem que ter embaixo da roda um calço. Se não tiver calço embaixo da roda, é infração média. Se vocês perceberem um caminhão estacionado numa subida e não tiver calço, 4 pontos na carteira de habilitação desse condutor. Então, exercício número 3, o freio de estacionamento geralmente atua, letra C, nas rodas traseiras. Número 4, indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Nível de, apesar dessa letra estar diferente das demais, não é a letra A certa não, tá? Nível de óleo da caixa de câmbio e lonas de freio, não, isso aqui deve ser feito em uma oficina especializada, em uma empresa especializada. Letra B, nível do óleo do motor. Qualquer um de nós consegue ver o nível do óleo. Água do arrefecimento. Nos veículos tem um sistema responsável por refrigerar o motor, por resfriar o motor. A palavra técnica, arrefecimento. E tem a principal peça do sistema de arrefecimento, que é o radiador. O radiador é como se fosse um cantil grande, um cantil, onde é armazenado água. O radiador ele é mais ou menos desse tamanho, assim, e ele é fininho. Ele é feito em plástico, onde fica armazenado a água, e revestido por alumínio. É o radiador. Nos veículos, o radiador é a primeira peça na frente do motor. Ele fica perto do para-choque pelo lado de dentro. Eu não sei se vocês perceberam que nos veículos tem umas gradezinhas ali na perto do para-choque. Já viram? Essas gradezinhas do para-choque. Por quê? Porque o radiador está ali. Quando o veículo está em movimento, o próprio vento resfria a água do radiador. Quais são os componentes do sistema de arrefecimento? Daqui a pouquinho nós vamos falar. E a calibragem dos pneus. Pessoal, então, indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. A resposta certa, letra B. O nível do óleo. Qual é a última peça do motor? É o cárter. Isso. Nós temos a parte de cima dos motores, a parte do meio e a parte de baixo. O cárter é a última peça do motor. É onde fica armazenado o óleo lubrificante. No motor, desde cima até lá o cárter, tem uma vareta. É a vareta medidora. É da grossura mais ou menos do ferrinho do guarda-chuva. É bem facinho. Qualquer um de nós consegue ver o nível do óleo do motor. Aí no final dessa vareta tem o mínimo e tem o máximo. Quando está introduzido no cárter essa vareta,
Normalmente, quando o veículo está funcionando, a vareta vai sujar de óleo. Quando você tira a primeira vez, de repente pode ser que aquela vareta esteja acima ou até no máximo, porque está suja, o veículo estava em movimento, então está sujo. O que tem que fazer? Tem que limpar, tirar aquela película de óleo da vareta com um paninho que não solte poeira, um paninho que não solte pelinho, um paninho que não esteja sujo. Por quê? Depois que você limpa a vareta, você vai introduzir novamente no cárter, vai retirar para ver se está no mínimo ou no máximo. Percebeu que está no mínimo, pode completar com óleo da mesma marca. Em média, a troca de óleo nos veículos modernos, 10.000 quilômetros. A cada 10.000 quilômetros. No painel de instrumentos, procurei na página 147. Página 147. Na verdade, acho que ele vem do óleo, né? E o óleo é com 6.000. No veículo de passeio? 6.000? O ideal é olhar... O óleo que está utilizando no carro, né? Tem o sintético, tem o seco e tem o mineral. Isso. Para você que está vendo esse vídeo agora, o ideal é você olhar o manual do proprietário. Em média, 10.000 quilômetros. Nós temos óleos mais grosso, tem óleo mais fino, óleo mineral, óleo sintético e óleo semissintético. Então o ideal é você olhar no manual do proprietário, mas em média, para você que está se preparando, atenção senhoras e senhores, para você que está se preparando para a prova, esse exercício que é abordado, com quantos mil quilômetros em média deve ser trocado o óleo? Em média 10.000 quilômetros. Lembrando que é a mecânica básica do veículo. O ideal é olhar o manual. Se você tem um Porsche, se você tem uma Ferrari, né, se você tem uma BMW, se você tem uma Titan 150 ou uma BMW, o óleo é diferente, o tempo de troca de óleo é diferente, então você tem que olhar no manual do proprietário. Mas em média, a cada 10.000 quilômetros. No painel de instrumentos, por favor, aí na página 147, procure no lado superior esquerdo manômetro. Lado superior esquerdo, acharam manômetro? Isso. Já caiu na prova de legislação? Atenção, senhoras e senhores, olha como é importante esse básico de mecânica básica. Básico de mecânica básica ficou bom. Assim, ó, no lado superior esquerdo do painel, na página 147, tem um manômetro. Quando o motor de partida é acionado, a chave na ignição, essas luzes do painel, as luzes do painel, elas acendem e tem que apagar. Se continuar acesa, significa que tem algum problema. Eu pedi para os alunos aqui procurarem, no lado superior esquerdo, o manômetro. Manômetro. Essa pecinha aqui, ó. Parece o quê? Parece a lâmpada do Aladim, não parece, pessoal? Parece a lâmpada do Aladim? Uma gotinha de óleo, uma gotinha... Só um minuto, pessoal. Continuando, então, quando essa luz... Voltando aqui, olha só. A lâmpada do Aladim, cadê o manômetro? Aqui, ó. É um bulizinho com uma gotinha de óleo. Está com o manual, página... trouxe o manual? Tá? Só um minuto, senhoras e senhores. Pessoal, já caiu na prova de legislação. Como se chama a luz piloto no painel de instrumentos que mostra a pressão do óleo? Manômetro. É esse bulizinho aí. Quando o manômetro, o motor de partida é acionado, o manômetro ele acende e tem que apagar. Se continuar aceso, significa que tem problema com o sistema de lubrificação. Bomba de óleo queimada, o nível do óleo baixo, de repente falta de óleo, óleo vencido, tem problema com o sistema de lubrificação, né? Procure a oficina mecânica mais rápido possível. Se você continuar circulando com o manômetro aceso no painel em vermelho,
você vai danificar o motor do seu veículo e é uma possível, né, tem que levar numa retífica, refazer o motor. Vocês já ouviram falar em fundir o motor? Fundir o motor, por quê? Por falta de óleo ou água no radiador. Qual é a função primária, voltando lá o exercício, qual é a função primária do óleo lubrificante no motor? Qual é a função primária? Reduzir o atrito entre as peças em movimento. Essa é a função primária. E qual é a função secundária do óleo do sistema de lubrificação? Dissipar calor. A manutenção preventiva, a manutenção periódica, a manutenção adequada com o sistema de lubrificação também ajuda a controlar a temperatura média dos motores. Tem um sistema com a função primária, que é o de arrefecimento, mas o sistema de lubrificação em dia também ajuda a manter a temperatura média. Já caiu no simulado de vocês qual é a temperatura média dos motores? Resposta: de 80 a 90 graus. O óleo lubrificante, ele pode ser trocado pelo tempo ou pela data, pela validade, ou pela quilometragem indicada no odômetro. Aí na página 147, procurem no painel de instrumentos, tem dois relógios grandes centrais. Procurem o velocímetro. Dois relógios grandes centrais. Aqui nós temos o velocímetro, né? O velocímetro. Qual é a função do velocímetro? Marcar velocidade. O velocímetro marca a velocidade em tempo real. Se você estiver transitando a 100 km, ele vai estar marcando 100 km. Se você estiver a 50 km, você vai estar marcando 50 km. Então o velocímetro marca. O velocímetro não registra nada, marca. Então olha só, aqui dentro do velocímetro tem odômetro. Percebam que os primeiros dígitos são 6 dígitos, 00, 00, 00. E embaixo desses 6 dígitos tem 4 dígitos, 00, 00. Significa que esse veículo é 0 km. É zero. Isso. Então, eu não sei se vocês já perceberam que nos automóveis, pelo lado de dentro, colado no para-brisa, tem uma etiqueta. Já viram nos automóveis? No para-brisa, umas etiquetas. É pela etiqueta que você deve perceber a próxima troca de óleo. Ali tem a data que foi feita a troca e a próxima troca de óleo. Na etiqueta. Então, esse veículo aqui é 0 km. Segundo o odômetro, qual é a função do odômetro? Registrar a quilometragem. Um carro zero, quando ele sai da fábrica e vai para uma concessionária, da fábrica para o caminhão cegonha, aquele caminhão longo de 22 metros, caminhão longo, não sei quantos carros que ele transporta, caminhão cegonha, quando vai da fábrica para o caminhão cegonha, o veículo não vai voando, né, pessoal? O que vai? Ele vai funcionando. A roda vai girando, o odômetro vai o quê? Registrando. Eu trabalhei numa empresa, numa concessionária, quando os veículos zeros vinham da fábrica, nós tínhamos que buscar esse veículo lá no viaduto da Roque Vernalha. E nós trazíamos em via pública, e a roda ia girando, e o odômetro ia registrando. Aí você vai numa concessionária comprar um carro zero, e se o odômetro tiver registrado alguma quilometragem, é propaganda enganosa. Se você vai comprar um carro zero, e o odômetro está dizendo que aquele veículo já andou 10 km, que aquele veículo já andou 5 km, é propaganda enganosa. Dificilmente você compra um carro zero, porque também é feito testes, os testes com os veículos, né? Dificilmente você compra um carro zero, né? Vendo carro 0 km, não, propaganda enganosa. Aqui, perceberam que no odômetro tem 2 dígitos? O de 6 dígitos, pessoal,
ele é inviolável. Ele nasce com o veículo e morre com o veículo. Desde o início da fabricação até o final da vida útil do veículo, ele vai estar lá registrado para sempre. Aí teve um aluno especialista aqui, né, na área da mecânica, ele falou bem assim: professor, mas eu sei como fazer zerar o odômetro total. Essa é uma atitude criminosa, não pode fazer isso, tá? A pessoa pode ser presa, pode ter o veículo apreendido. É proibido zerar o odômetro total, tá? Agora, o odômetro parcial com 4 números, 4 dígitos, esse já pode ser zerado. Do lado do odômetro tem um botão que se chama trip. Descobri hoje o significado de trip. Trip é em inglês, significa viagem. Então, quando você quer saber quantos quilômetros tem da tua casa até o centro, aí na tua casa você aperta o trip, ele zera o que está registrado ali. Quando chega no centro, você fica sabendo quantos quilômetros tem. Eu quero saber quantos quilômetros tem da minha casa até a praia. Na tua casa, você aperta o botão trip, vai zerar o odômetro parcial. Qual odômetro que pode ser zerado? Parcial. Zerou, quando chega lá na capital do estado ou na praia, você fica sabendo quantos quilômetros tem. Então, normalmente, a troca de óleo, você percebe na etiqueta e olha o odômetro total. Professor, segundo o odômetro, está registrado 9.500 quilômetros. Quantos quilômetros ainda tem para percorrer? 500 quilômetros. Mas aquele veículo, esse óleo já foi colocado há 6 meses. Já faz 6 meses, então tem que trocar. O óleo, a validade do óleo lubrificante é de 6 meses. Aí o que acontece? Vocês conhecem motorista no final de semana? Só usa o carro no sábado? Não tem? Tem gente que tem carro e moto. Moto é mais econômica, ele vai trabalhar de moto. Tem gente que mora perto do trabalho, vai a pé. Tem gente que prefere ir de bicicleta, e deixa o carro guardado. O que acontece? A bomba de óleo que é impulsionada ali, impulsiona óleo para o motor, para as peças móveis. O que acontece? Parte de cima do motor, parte do meio, parte de baixo. O óleo lubrificante é para lubrificar, lógico, para reduzir o atrito entre as peças em movimentos do meio do motor. Quando o veículo fica muito tempo parado, de segunda a sexta na garagem, o que vai acontecer com esse óleo que está no meio do motor? Ele vai para onde? Vai para o cárter, e o cárter é a principal peça do sistema de lubrificação, a última peça, vai estar lá. Quando o motor de partida é acionado no sábado, aquelas peças estarão totalmente secas, sem lubrificação nenhuma. Aí vai acontecer o atrito direto com as peças. Com certeza essas peças móveis vai ter que antecipar a troca. É como se o veículo tivesse percorrido 100 km. E você achando que está economizando, né? Quantos sábados nós temos no mês? 4. Ele faz isso 4 vezes por mês, todo sábado. É como se ele tivesse percorrido com o veículo parado 400 quilômetros. Sabendo disso, o que fazer? Todo dia pela manhã, se você conhece alguém que deixa a moto parada há muito tempo, o caminhão parado há muito tempo, o carro parado, o ônibus parado, todo dia pela manhã, acionar o motor de partida e deixar a bomba de óleo impulsionar óleo para as peças móveis, por quanto tempo? 3 segundos. Acionou o motor de partida, ligou, o motor de arranque, liberou, lubrificou, vai trabalhar. Faz isso terça-feira, lubrifica, vai trabalhar. Quarta, quinta. Quando chega no sábado, aciona o motor de partida, as peças estarão todas lubrificadas. Para ver o nível de óleo com a vareta medidora, o carro ele tem que estar onde? Num declive, no aclive ou no plano?
no plano, no reto. Né? Se você fizer no aclive ou no declive, o nível do óleo vai dar errado. Então, num aclive. Todo dia pela manhã com o motor frio. É diariamente. Não está aqui no exercício, mas é diariamente. Todo dia pela manhã com o motor frio. Percebendo o piso da garagem, se não tem nenhuma mancha, nem nada vazando ali, né? Pode ser que tenha o fluido do ar-condicionado, que tem o respiro ali do ar-condicionado. Pode ser que não seja nada, mas tem que perceber. Então, diariamente, o sistema de lubrificação. Nível do óleo do motor. Água do arrefecimento. Pessoal, a água do radiador, qualquer um de nós consegue ver também. O radiador é a primeira peça ali do motor, perto do para-choque. Quais são os componentes do sistema de arrefecimento? Quais são os componentes do sistema de refrigeração do veículo? Radiador, água, ventoinha, que é o ventiladorzinho, a cebolinha que aciona a ventoinha, o termômetro. Pessoal, já caiu na prova, isso é fácil. Como se chama a luz piloto no painel de instrumentos que mostra a temperatura dos motores? Bom, qual é o equipamento que você utiliza, que é utilizado no corpo humano para saber a temperatura? Termômetro. No carro é a mesma coisa. Aí tem lá a seta indicadora do termômetro. Até quantos graus significa que está na temperatura ideal? De 80 a 90 graus. Aí está lá, está subindo o termômetro. Passou de 90 graus, para imediatamente. Mangueiras especiais também fazem partes, compõem, né, o sistema de arrefecimento. Eu não sei se vocês já viram, né, o capô de um veículo aberto, aquela tampa do motor aberta. Tem umas mangueiras grossas, é por onde circulam a água. Se aquelas mangueiras estiverem mal acopladas, o que vai acontecer com a água quando estiver fervendo? Vai evaporar. Se aquelas mangueiras estiverem esfarelando, com o tempo ela perde a vida útil. Se ela estiver esfarelando ou furada, o que vai acontecer com a água depois que ferver? Vai evaporar pelos furinhos. Então, o que pode superaquecer o motor? Falta de água. Falta de água no radiador. E o radiador, como eu já falei, é como se fosse um cantil grande e ele tem ali duas marcações, o mínimo e o máximo. Tem alguns veículos que no radiador a água pode ser da torneira. Tem uma mangueira lá, estica a mangueira e enche o radiador. Mas em veículos modernos, o radiador está recebendo uma água própria, que é uma água aditivada, né, que ajuda a limpar o sistema de refrigeração, o sistema de arrefecimento. Então, tem radiador que precisa de aditivo e tem radiador que você pode encher com a água da torneira. Recomendações: olhe no manual do proprietário, no gibizinho do veículo, e perceba lá qual é o tipo de fluido que precisa ser colocado no radiador do seu veículo para não danificar o sistema. A tampa do radiador, se ela tiver qualquer um de nós consegue abrir a tampa do radiador. Se ela estiver semi-aberta, quando o veículo estiver em movimento e a água ferver, o que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar pela tampa. Então, isso também pode superaquecer o motor, quando estiver vazando ou quando estiver faltando água no radiador. Percebeu que o veículo perdeu potência, o veículo está em movimento de... Parou. Começou a sair uma fumaça branca pelo capô do carro. É aquele restinho de água que tem no radiador, ele vai evaporar, né, de uma forma densa, intensa. Aí o que acontece? Não pode, percebeu, está vazio o radiador, não percebi. Para que isso não aconteça, todos os dias pela manhã, com o motor frio numa superfície plana, perceba o sistema de refrigeração. Percebi agora, depois que movimentei o veículo, não tem água nenhuma no radiador. Tem que esperar pelo menos aí uns 40 minutos, uns 30 minutos, uns 40 minutos, o motor esfriar. Não pode abrir a tampa do reservatório do radiador, por quê? Aquele pouquinho de água que tem no radiador, ele tá sob pressão.
e pode ocasionar queimaduras graves. E tem um agravante: se você colocar água fria no motor fervendo, pode trincar o bloco do motor. Você pode danificar o motor do seu veículo. Para que isso não ocorra, mantenha a manutenção periódica. Diariamente, pela manhã, perceba a água do radiador do sistema de arrefecimento do veículo. Tem outro equipamento que compõe o sistema de refrigeração, que é a bomba d'água. Se a bomba d'água estiver queimada, puxa vida, como que vai ajudar a circular a água ali pelo sistema de refrigeração, pelas mangueiras especiais? Aí não tem como, com certeza vai superaquecer o motor. Calibragem dos pneus. Todo dia não. No caso dos pneus, uma vez por semana. Ah, professor, acho que eu vou calibrar os pneus todo dia de manhã, à segunda-feira, que eu já estou indo trabalhar, já passo no posto, encho ali e beleza. Uma vez por semana. Não esqueça também de calibrar a roda sobressalente. Qual é a roda sobressalente? O step. Olha só, você tem o step novinho, tem até o pelinho, nunca usou, murcho, não adianta nada, vai ficar na mão. E lembrando que transitar com um veículo com equipamento obrigatório em mau estado, murcho, step, infração grave, 5 pontos na carteira, multa de R$195, fora dor de cabeça, né, se você estiver saindo de férias. Então, uma vez por semana. A calibragem dos pneus, em alguns veículos, tem na tampa, onde é aberta ali para colocar o combustível. Em alguns veículos tem na porta, pelo lado de dentro, e no manual também tem a calibragem. Mas, em média, o veículo de passeio é colocado 30 libras na frente e 32 libras atrás. Por que são 30 libras na frente e 32 atrás? Não, é o contrário. É o contrário. 32 libras na frente e 30 atrás. É o contrário. Por que na frente vai mais pressão no pneu do que atrás? Por causa do peso do motor, né? Em média, essa é a pressão. Eu não sei se já caiu no simulado de vocês. Quando o pneu está murcho, aonde há o desgaste prematuro? Aonde é que gasta primeiro? Imagina lá, um pneu murcho aqui. Faz de conta que o pneu murcho, como que faz? A parte do meio do pneu ele vai para dentro e a parte lateral é que encosta no solo, não é assim? Então, quando o pneu está murcho, desgaste prematuro nas bordas laterais. Agora, quando o pneu gasta mais combustível, queima mais óleo, né? Tudo contribui para gastar mais pneu murcho. E quando o pneu está muito cheio, o pneu muito cheio, o que vai acontecer? As bordas laterais vão subir e o meio do pneu é que vai encostar no solo. Então, quando o pneu está cheio demais, o desgaste prematuro no centro do pneu pelo lado de fora dos pneus. Então, coloque a calibragem adequada uma vez por semana. A pressão do step não tem problema de ser um pouquinho mais, porque dificilmente a pessoa usa, e com o tempo vai perdendo pressão, ele vai murchando. Em média, os pneus eles deverão ser substituídos, né, a cada 40 mil quilômetros. Em média, ele dura 2 anos ou 40 mil quilômetros. No friso dos pneus, conhecido como os sucos, tem uma saliência de borracha que se chama, alguém lembra? TWI, é um indicador de desgaste dos pneus. A quantos milímetros significa que o pneu está careca? 1,6. Para que servem os sucos dos pneus? Para que servem os frisos dos pneus? Para remover a passagem de água e facilitar a passagem do ar. Então, a resposta certa no exercício número 4. Indique abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência. Letra B é a resposta. Nível do óleo do motor, água do arrefecimento e calibragem dos pneus. Próxima questão.
Mais uma questão de prova, pessoal. Essa caiu na prova do aluno. O aluno errou. Não é difícil, não é difícil. A aula está sendo dada, está sendo aqui, né, compartilhada. Mas só que tem que fazer uma releitura. Tem a parte aqui, né, técnica, o acompanhamento técnico, mas em casa você tem que fazer uma releitura para lembrar do exercício desse. Nós temos tanta coisa para fazer no dia a dia que de repente a informação ela vai ficando pelo caminho, a gente vai esquecendo. Quanta coisa nós vimos em 2 semanas aqui? Pô, tem coisa que de repente você não lembra. Saúde. Então você tem que reler a apostila, simulado, o teu caderno de notas, caderninho de anotações. Então lá, prestem atenção, pessoal, essa questão aqui, ó. Quem gera, fornece e libera a energia elétrica do veículo são, preste atenção nessa palavrinha, respectivamente. Aqui nesse exercício, na letra A, B, C ou D, todos eles, todas as peças aqui geram, fornece e libera energia. Todas as respostas têm as 3 peças que gera, libera e fornece. Só que a palavra respectivamente significa que a resposta tem que estar na ordem da pergunta. O que é que gera? Bateria? Não. Chave de ignição? Não. Alternador. É o alternador que gera. Sabendo disso, você marca essa questão. Quem gera a energia elétrica? Alternador. Quem é que fornece? É a bateria. Quem é que libera a energia elétrica? É a chave da ignição. É a chave da ignição. Quem gera, fornece e libera a energia elétrica do veículo são, respectivamente, resposta na ordem da pergunta. Quem gera? Alternador. Fornece? Bateria. Libera energia elétrica, chave de ignição. Todos entenderam? Exercício número 6. Pause esse vídeo aí, pausa o vídeo e tenta lembrar dessa questão. Assinale a alternativa que não corresponde a uma peça do sistema de alimentação do veículo. Qual dos itens citados aqui não corresponde a uma peça do sistema de alimentação? Acharam? Resposta certa. Qual dos itens abaixo não faz parte do sistema de alimentação? Radiador. O radiador faz parte de qual sistema? Arrefecimento. O radiador é aquela primeira peça na frente do motor que recebe o vento. O radiador não é rádio. O radiador é uma peça onde fica guardado água, onde fica armazenado água. E sistema de alimentação é o carburador que faz a mistura ar-combustível, é o tanque de combustível, onde fica, o que alimenta o veículo? O combustível. Então lá tem carburador, tanque de combustível, injeção eletrônica, bomba de gasolina, o próprio combustível, que compõe o sistema de alimentação do veículo. Então, assinar a alternativa aqui não corresponde a uma peça do sistema de alimentação. Letra A, radiador. Lembrando que o radiador é a principal peça do sistema de refrigeração. O sistema cuja finalidade é absorver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento é... Quem achou a resposta? Letra B. Letra B. B? D, né? D. Letra D de dado, isso. Qual é o sistema que
com a finalidade de absorver os impactos da pista. Sistema de suspensão. Quais são os principais componentes do sistema de suspensão? Quais são os principais componentes? Molas, amortecedores e braço da suspensão. O que é o braço da suspensão? Onde as rodas ficam conectadas, é no braço da suspensão, né? Então olha só, a mola é um aspiral. É um aspiral. Dificilmente as molas precisam de reparo, a não ser quando recebe um impacto muito forte, acaba trincando, quebrando, daí tem que substituir. Agora, dentro da mola tem o amortecedor. A mola, aí tem o amortecedor. Isso. O amortecedor, em média, tem que ser substituído a cada 25 mil, 30 mil quilômetros. Com o tempo de uso, acaba vazando, né, o lubrificante que tem dentro dele, a graxa que tem dentro dele. Qual é a função do amortecedor? Limitar o esforço das molas. Se nos veículos tivesse só mola, o que ia acontecer com o veículo quando passasse numa ondulação ou na lombada? O veículo ia ficar assim, ó. Se tivesse só mola, é igual aqueles livros dos Estados Unidos, americanos lá do sol do rap, ele ia ficar só pulando. Então o que acontece? Dentro da mola tem o amortecedor. Quando o veículo passa na lombada, ele já estabiliza por causa do amortecedor. Repetindo, mola para absorver os impactos e as ondulações das pistas. O amortecedor é para limitar o esforço das molas. Eu não sei se já caiu no simulado de vocês. Quando o veículo está em uma reta, existe o risco de um capotamento, ou na curva. Normalmente o problema é em qual sistema? Suspensão e direção, nesse caso. Quando existe risco do veículo capotar numa reta ou em uma curva, o problema pode ser na direção e na suspensão do veículo. Mas em relação a esse exercício 7, o sistema cuja finalidade é absorver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento é suspensão, letra D. Pessoal de casa, todos estão entendendo? Mais ou menos. Tá bom, daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo, né? Aí através do vídeo, com animações, dá pra entender legal aí a mecânica básica. Aqui, ó, a finalidade do sistema de arrefecimento. A finalidade do sistema de arrefecimento e refrigeração é... Resposta certa, letra? Controlar a temperatura do motor. Quero ver, letra. Controlar as rotações do motor, não. Qual é o sistema que conta o giro do motor? É o tacômetro, né? Rotação RPM, rotação por minuto. A função é do tacômetro. Evitar o atrito entre as peças móveis do motor. Qual é o sistema que evita o atrito entre as peças? Lubrificação. Aumentar a potência do motor? Não. A finalidade do sistema de arrefecimento é controlar a temperatura do motor. Qual é a temperatura média? 80 a 90 graus. Marque a alternativa falsa. Daqui a pouquinho eu vou colocar um vídeo aí, tá, pessoal? Marque a alternativa falsa sobre o sistema de lubrificação e arrefecimento. Letra A. Ambos controlam a temperatura do motor, sim ou não? O sistema de lubrificação e arrefecimento, ambos controlam ou não a temperatura? Sim, essa é verdadeira, o exercício que é a falsa. Ambos precisam ser verificados diariamente? Sim, que é a falsa. Ambos são equipados com filtro? Não. Não. Essa é a falsa. O sistema de lubrificação tem filtro? Tem. Filtro de óleo. Para que servem os filtros? Para filtrar as impurezas do óleo.
para que não vá para o motor o óleo sujo. Tem filtro. Quando você troca o óleo, normalmente você troca o filtro. Agora, o sistema de arrefecimento, no exercício anterior a esse assunto, eu falei os principais componentes desse sistema. E eu não falei de filtro. Quais são os principais componentes do sistema de arrefecimento? Radiador, água, mangueiras especiais por onde circula água, bomba d'água, ventoinha, que é acionado pela cebolinha, e o termômetro. Filtro? Não, filtro não tem. Letra D. Ambos têm influência direta sobre o tempo de vida útil do motor? Ambos têm, com certeza. Então a resposta certa, a falsa no exercício número 9, letra C. Última questão, e vamos para o vídeo. Esse nós vimos no início do vídeo. Quais são os principais componentes dos pneus? Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Resposta certa no exercício 10, letra D. Todas estão corretas. Para você que está vendo esse vídeo agora, 10 exercícios de revisão. Boa sorte na tua prova. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Boa sorte na tua prova.